Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a mais essa atividade do Campus Moriaé do IF Sudeste MG. Hoje, fazendo o lançamento do curso de extensão Prazer Cal, uma introdução à ecologia marxiana e marxista. Esse curso dá continuidade a um projeto de extensão que a gente já vem desenvolvendo desde o ano passado, com estudantes do Instituto Federal, do Campus Moriaé, e esse curso se caracteriza pela introdução à leitura das obras de Marx e Engels, no seu primeiro ano, e esse ano se apresenta como um curso de extensão voltado à discussão da ecologia marxiana e marxista. Aqui no chat, né, vocês vão poder acompanhar, tem um link para a inscrição no curso. Hoje, o Eduardo vai estar aqui com a gente, fazendo essa equivalente à aula inaugural do curso de extensão. Aproveito já para estar agradecendo a presença do Eduardo, do Igor, da Juliana, do Gabriel, da Jana, Anaína, e também da Débora, além do Thales, que está no bastidor aí, coordenando todo esse nosso trabalho. De uma maneira muitíssimo rápida, vou tentar colocar aqui na tela aqui, uma apresentação muito rapidinha aqui, do que nós estamos prevendo nesse curso de extensão. Essa é a logomarca do projeto, e esse é o nosso curso de extensão, Leitura e Ação a partir da Ecologia Marxiana e Marxista, que é o nome oficial da coisa. O curso consiste de 4 encontros síncronos, com essas temáticas que vocês podem verificar. No primeiro, a gente está discutindo a ecologia marxiana e marxista, depois a gente vai discutir renda fundiária, com essas datas previstas, com essas leituras também previstas. Na sequência, a gente discute as formas capitalistas de enfrentar a colapso ambiental, inclusive a retomada verde. E, por fim, no último encontro, a gente discute a urgência de uma ação efetiva diante do colapso climático e sua relação, logicamente, com a superação do modo de produção capitalista. Esses elementos serão discutidos nesses encontros síncronos, também aprofundados em vídeos gravados, na proposta de leitura, nas propostas de leitura. Inclusive, a gente adianta que, ao se inscrever no curso, é um curso de 60 horas, a pessoa tem acesso ao Drive, o Google Drive, que a gente vai estar compartilhando esse material de leitura, em sua grande parte, vai estar disponível, e, consequentemente, as pessoas podem realizar essa leitura, vir para os momentos síncronos, que consistem de uma exposição muito breve, e a gente abre para o debate, para a conversa. Logicamente, conforme o próprio nome do curso diz, a gente vai estar fazendo leitura, mas, coerentemente com a proposta, a tese 11 do Marx, a gente não se limitará apenas a propor uma interpretação do mundo, mas sim uma praxis transformadora, ou seja, leitura e ação a partir da ecologia marxiana e marxista como um momento de crítica e superação do modo de produção capitalista. Convido vocês a estarem participando com a gente do curso também, e espero que a gente consiga alcançar os nossos objetivos. E hoje, finalizo já minha breve consideração, agradecendo novamente a participação de todos e todas e todos nesse evento, especialmente também aqueles que estamos assistindo. Enfim, passo a palavra ao Gabriel, que vai efetivamente trabalhar hoje, já começa no serviço pesado, como meu bolsista, nessas horas de trabalho mais suadas que ele vai ter na vida. Passo a palavra para o Gabriel, que vai estar mediando essa conversa. Obrigado, gente. Forte abraço. Boa noite, gente. Como o Júlio já falou, eu sou o Gabriel. Eu sou estudante do 3º ano do curso técnico em meio ambiente integrado ao ensino médio no campus Moriaé, e eu vou ser o mediador desse encontro enquanto bolsista do projeto Prazer Cal. Primeiramente, apresento Eduardo Sabarreto, graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre e doutor em Economia pela Universidade Federal Fluminense, professor da Universidade Federal Fluminense, pesquisador do NIEP Marx e autor de Ecologia Marxista para Pessoas Sem Tempo.
Apresento também os professores do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, Campus Muriaé, que debaterão sobre os temas abordados. A professora Juliana Sena Calisto, doutora em Solos e Nutrição de Plantas pela Universidade Federal de Viçosa e pesquisadora no Núcleo de Estudos em Agroecologia Puri, e o professor Igor Mozart Geraldo dos Santos, doutor em Geografia pela Universidade Federal Fluminense. Passar a palavra para o Eduardo, para fazer sua exposição, por favor, Eduardo, está com você a palavra, depois eu te retorno para a Juliana e para o Igor também fazer os seus comentários, suas questões. Eduardo, está com você. Obrigado. Perfeito, Júlio. Obrigado, Gabriel. Quero começar agradecendo pelo convite, né? Eu sempre me sinto muito estimulado em participar desse tipo de atividade e, felizmente, né, a gente já está meio saturado dessas atividades online, mas felizmente esse tipo de atividade proporciona a gente poder estar junto, né? Apesar de eu estar aqui no Rio de Janeiro e vocês estarem aí em outro estado. Então, é uma alegria estar aqui com vocês, embora eu tenha que aqui desempenhar um papel de trazer notícias muito ruins, né? Como o tempo é curto, eu vou meio direto ao ponto, sem anestesia, e começo logo dizendo que talvez esse encontro aqui, né, essa espécie de aula inaugural, acabe sendo, pelo cronograma aí que o Júlio apresentou, acabe sendo uma espécie de antecipação, de spoiler da última aula, né, porque eu vou acabar sendo obrigado a abordar temas que tocam muito diretamente nas questões relacionadas a uma política revolucionária, né, aquela que aparece como, de fato, a única política consequente com a gravidade da situação em que a gente se encontra, né? Então, a minha exposição hoje ela vai caminhar toda para desaguar nessa alegação, né? E aí começo dizendo, justificando a escolha do título, né? Por que colapso climático e não crise climática ou mudanças climáticas? E o meu ponto tem sido, embora eu mesmo já tenha usado o termo crise climática, crise ecológica, crise ambiental, até inclusive nesse livro que vocês vão ter contato ao longo do curso, o termo é usado, mas eu tenho me forçado a parar de usar, porque de fato não se trata de uma crise, né? Trata-se de um processo de colapso. Primeiro porque crise é uma palavra que nos remete a uma ideia de desvio temporário, né? Às vezes pode ser um desvio um pouco mais grave, um pouco mais pronunciado, mas sempre temporário, né? A crise ela sempre nos remete a uma noção de algo que desvia, mas depois retorna para um determinado padrão conhecido. E, de fato, não é diante de um processo como esse que nós estamos diante, né? Nós estamos diante de um processo que, dado o nosso melhor conhecimento corrente a respeito dele, pode ser caracterizado por inúmeros critérios como um processo de colapso. Aqui eu vou trazer só aqueles que me parecem mais decisivos, né? Então, primeiro, já havia algo identificado há algumas décadas, num sentido de piora progressiva de alguns indicadores bastante importantes da saúde climática, da saúde ecológica do planeta, né? Então, aqueles que a gente costuma ouvir com frequência vão dizer respeito à temperatura média do planeta, temperatura média da superfície terrestre, temperatura média dos oceanos, área de cobertura de gelo, tanto na superfície quanto nos oceanos, etc., nível dos mares, né? Então, há algumas décadas a gente já acompanha com registros observacionais esses padrões de mudança que vinham apontando já há bastante tempo um ritmo de piora progressiva. E desde que
se tornou, de fato, uma preocupação global no centro, né, no centro do debate, das discussões, das articulações, da concertação, desde que se tornou um problema reconhecido como relevante, se tem falado de algumas metas em termos de limitarmos o aquecimento. Logo, quando essa discussão começou a aparecer, a meta que se discutia, embora não com tanta solidez quanto nós temos hoje, era de 1 grau. Então, se devia evitar que o planeta aquecesse 1 grau acima do nível base. E esse nível base, à época, era entendido como a temperatura da era pré-industrial, ou seja, antes da segunda metade do século XVIII, né, anterior a 1750. Depois começou-se a falar de 2 graus, né, e tem toda uma discussão de onde que veio esses 2 graus, né, é uma origem um pouco duvidosa, digamos assim, porque ela começa a aparecer em textos de um economista e não de cientistas do clima, mas fato é que ela se torna meio que uma meta consensual, né? Ou seja, como sendo um aquecimento que a gente deveria evitar a qualquer custo, o de 2 graus. E não mais acima do nível pré-industrial, embora esse termo continue sendo usado, mas acima de um nível base que tira uma média das temperaturas entre os anos de 1850 e de 1900. A razão para isso é que o registro histórico para a maioria desses indicadores começa em 1850, então a gente está falando não de dados estimados, mas realmente de dados observacionais para tomar como referência de base para afirmar qualquer nível de aquecimento. E desde 2015, numa conferência das partes que aconteceu em Paris, se tem falado que a meta, na verdade, deveria ser 1,5 graus Celsius e não 2 graus. Ou seja, a gente deveria limitar o aquecimento a 1,5 graus Celsius, porque ele já traria consigo riscos suficientemente graves para a estabilidade climática e ecológica do planeta, e, portanto, para a vida no planeta, e o aquecimento de 2 graus passa a ser admitido como um aquecimento para todos os efeitos catastróficos, que realmente a gente não deveria tolerar em nenhuma medida. Pois bem, por que eu estou fazendo esse pano de fundo? Porque desde o ano passado, o padrão até então conhecido de piora progressiva, ou seja, de piora sim, porém piora lenta, esse padrão se modificou. O ano de 2023 é um ano em que a gente começou a observar para o comportamento dos vários indicadores decisivos, a gente começou a observar um padrão de saltos. Então, se a gente coloca num gráfico as linhas para todos os anos do registro observacional, você tem, excluindo a linha de 2023, você tem uma nuvem de linhas, né? As linhas estão sempre muito próximas, elas vão mostrando uma piora no indicador, mas elas estão sempre muito próximas, assim, meio sobrepostas umas sobre as outras. E a linha de 2023 se descola completamente dessa nuvem de linhas para os demais anos do registro observacional, para indicadores como de temperatura da superfície, temperatura dos oceanos, incêndios, extensão de gelo na criosfera, né, que é toda a cobertura de gelo na superfície do planeta, tanto terrestre quanto oceânica. E esse padrão de salto, as primeiras hipóteses que foram formuladas para explicar esse padrão de salto foi o El Niño. O El Niño que se formou em 2023 ainda e se dissipou agora na primeira metade desse ano. O problema dessa hipótese é duplo. Primeiro, o que a gente conhece a respeito de El Niño
as principais anomalias que esse fenômeno gera costumam vir no ano seguinte da sua formação. Ou seja, para um El Niño formado em 2023, a gente esperaria que as piores anomalias provocadas por ele viriam em 2024. E, na verdade, não foi isso que aconteceu. Né? Essas anomalias começam a aparecer com muita força desde metade do ano passado. E o segundo motivo é que elas não só persistiram no início de 2024, como persistem até agora, né, já ultrapassando, em alguma medida, o segundo terço, terminando o segundo terço do ano. Né? Então, há motivos para crer que, melhor das hipóteses, essa é uma anomalia que a gente não consegue explicar, mas ela certamente não é inteiramente explicada pelo El Niño. E na pior das hipóteses, essa é uma anomalia que veio para ficar, né? E a gente estaria entrando realmente num período de mudança mais acelerada, de mudança abrupta. E, enfim, os recordes de temperatura vêm sendo batidos já há 13 meses seguidos, o que é em si uma anomalia, porque recordes normalmente são batidos por pequenas margens em momentos espaçados no tempo, mas fato é que julho do ano passado foi o mês mais quente do registro histórico, e depois a gente teve o agosto mais quente, o setembro mais quente, o outubro mais quente, o novembro mais quente, o dezembro mais quente, o janeiro mais quente, o fevereiro mais quente, o março mais quente, o abril mais quente, o maio mais quente, o junho mais quente, e julho, de novo, foi o mês mais quente do registro histórico. Esse mesmo padrão para os oceanos está se apresentando ainda há mais tempo, há 16 meses seguidos. É uma situação realmente muito aterrorizante. E mais aterrorizante ainda é o fato de que alguns ilustres cientistas dessa área, ilustres mesmo, gente de muito prestígio, gente muito confiável, como, por exemplo, James Hansen, está começando a escrever que aquelas metas com as quais a gente vinha trabalhando já não são mais alcançáveis. Né? O James Hansen, com uma equipe relativamente grande, no final do ano passado, escreveu um artigo basicamente dizendo, e isso é dito com todas as letras, acho que no título já do artigo, se não me engano, como nós sabemos ou por que nós sabemos que as metas de Paris estão mortas. Né? Então ele está ali alegando que o limiar dos 2 graus será rompido ainda na década de 30. O que, por si só, já é um cenário complicadíssimo, muito mais complicado do que costuma aparecer na superfície do debate, né? Aquela região do debate com a qual a gente tem um contato mais leigo, tal, mais cotidiano, na imprensa, em comentários, etc. Então, quando a gente mergulha mesmo na fronteira do debate que está sendo realizado, isso não é nada de conspiracionismo, informação secreta, não. Isso é simplesmente a fronteira do debate, tá certo? Que gente muito séria está fazendo. Então, quando a gente mergulha a fundo nisso, é esse o cenário que emerge. E o que, no entanto, não deve nos fazer deixar de nos perguntarmos o seguinte: o que a gente precisaria fazer para impedir esse aquecimento catastrófico? Né? Então, já estão dizendo que não dá mais para impedir, mas e se ainda fosse possível, o que a gente precisaria fazer? Bem, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, que é basicamente das principais autoridades que a gente tem fornecendo, né, a fronteira da ciência corrente, vigente, o painel tem dito desde 2018 que para ter alguma chance, nem é certeza, mas para ter alguma chance de limitar o aquecimento a 1,5, a gente precisaria reduzir as emissões globais, não é de um país ou de outro país, é as emissões globais, a soma de todos os países,
a gente precisaria reduzir essas emissões anuais em 45% até 2030, relativo ao nível de 2010. Ou seja, uma redução de 45% entre 2010 e 2030. Feito isso, a gente deveria, até 2050, encontrar uma forma de chegar a emissões líquidas nulas. O que significa dizer que tudo aquilo que a gente continuasse emitindo, a gente deveria ser capaz de extrair diretamente da atmosfera. Tem todo um cenário de ficção científica aí que eu nem vou ter tempo de comentar, mas o próprio IPCC reconhece no documento, não é implícito, é explícito, que isso envolve a mobilização de tecnologias que, em parte, ainda não existem, numa escala e num escopo sem precedentes na história humana. Tá? Mas vamos deixar isso de lado, por enquanto. O que significa 45% de redução entre 2010 e 2030? Significa fazer, numa escala monumental, algo que nós ainda não fizemos em pequena escala. Desde 1992, com todo o esforço global, com todos os acordos, com todas as promessas, em apenas 2 anos houve redução, qualquer que seja, de um ano para o outro, das emissões globais. E nas duas oportunidades não foi por méritos nossos, foi por conta de crises. Em 2012, a crise da dívida europeia, né, Espanha, Grécia, Portugal, tal, aquela bagunça toda lá, desestabilizou suficientemente a economia mundial para provocar essa pequena redução, se não me falha a memória, inferior a 2%. E depois, no primeiro ano da Covid, que aí foi realmente aquela paralisação toda lá na indústria, nos transportes, etc., especialmente na China. E a maior estimativa que eu já vi de redução foi de 8%. Mas o mais frequente é se dizer que a redução foi de 7%. Pois bem, para a gente levar a sério a redução de 45% até 2030, a gente precisaria fazer mais do que isso, mais do que 7% todos os anos até 2030 e depois até 2050, sem falhar nenhum ano. E a gente chegaria em 2050 emitindo aproximadamente 6 bilhões de toneladas de CO2 equivalente. Não é 6 milhões de toneladas, não, é 6 bilhões de toneladas, que é mais do que estima-se os sistemas terrestres e oceânicos absorvem anualmente. Ou seja, mais do que a vegetação terrestre e os oceanos absorvem anualmente. Esse seria o volume de emissões que anualmente a gente deveria ser capaz de extrair da atmosfera com tecnologias mágicas. Mas vamos lá, vamos supor que a gente consegue fazer isso. E a gente é bem sucedido nisso. O que a ciência nos informa é que, feito isso, chegando nas emissões líquidas nulas, o aquecimento se interrompe quase que automaticamente. Então, assim, a gente estaria garantindo que o aquecimento ocorrido até ali seria o aquecimento que teria dali para frente. Né? Então, chegando às emissões líquidas nulas, o aquecimento prossegue mais um pouquinho, mas ele se estabiliza logo depois, para todos os efeitos. O problema ele se estabiliza, na melhorzíssima das hipóteses, a um nível de 1,5 graus Celsius mais quente do que o período base, que é um planeta substancialmente mais quente do que o atual. E cada décimozinho desse a mais de aquecimento aumenta mais do que proporcionalmente os impactos ecológicos, os impactos climáticos. Tá? Ou seja, os impactos não crescem na mesma proporção do aquecimento. Na verdade, o que o IPCC tem dito, e está afirmado lá no relatório de 2023, é que para qualquer nível de aquecimento futuro, os impactos são múltiplas vezes maiores. Então, não é só mais do que proporcional, é muito mais do que proporcional. Quais impactos? Bom, são impactos relativamente simples da gente enumerar, tem muitos outros, mas os que eu vou enumerar já são importantes o suficientes. Seca extrema, chuvas torrenciais, extremos de temperatura,
tanto para o quente quanto para o frio, elevação do nível dos mares. Parece coisa simples, mas no rastro disso vem insegurança alimentar, escassez absoluta de alimentos, insegurança hídrica, escassez absoluta de água e saneamento, migrações, instabilidade econômica, instabilidade social, violência, guerras, regiões inteiras do planeta se tornando inabitáveis. Tudo isso parece muito hiperbólico, um exagero, alarmista, mas nada do que eu disse aqui é uma leitura ou exige uma leitura exótica de conteúdo amplamente disponível no debate contemporâneo. Quem fala, por exemplo, que as metas de Paris estão mortas, não é nenhum cientista olavista, tá certo? Quem diz isso de certa forma, o papa da ciência climática lá dos Estados Unidos. É o cara que dá aquele testemunho emblemático no final dos anos 80 no parlamento estadunidense e, de certa forma, dá o pontapé inicial para o esforço global de fazer alguma coisa a respeito. E as estimativas que ele fez lá no final dos anos 90, com modelos muito mais simples, com capacidade computacional extraordinariamente menor, ainda têm se demonstrado surpreendentemente muito aderentes aos padrões até hoje observados. Então, ele é um cara que dá para confiar, ele não é um cara exótico. Né? Então, eu entendo que, apesar do nível de gravidade, apesar do nível de alarme que esse cenário suscita, ele não é alarmista, ele é alarmante. Pois bem, estou chegando aqui na metade do meu tempo, então deixa eu aproveitar bem a segunda metade. A pergunta que se impõe agora é como raios a gente chegou até aqui, tá certo? Porque, no mínimo, se a gente quiser ser muito modesto e generoso, a gente conhece bem esse problema há pouco mais de 3 décadas, tá certo? Se a gente quiser ser menos generoso e mais rigoroso, dá para dizer que a gente sabe desse problema de maneira generalizada e não de maneira, né, por pesquisas clandestinas, etc., de ESSO e afins, né, das petroleiras e afins. A gente sabe desse problema há pelo menos 5 décadas. E como eu acabei de mostrar para vocês, o resultado em termos de tudo que a gente tem se dito que precisamos fazer, o resultado tem sido o inverso. Né? A gente precisaria diminuir ou inverter a trajetória de crescimento das emissões, mas, na verdade, elas têm exibido uma trajetória de aceleração. Né? A gente sequer foi capaz de interromper não só o crescimento, mas interromper um crescimento acelerado. O formato da curva de emissões é um formato de curva exponencial. Né? A maior parte de tudo que nós emitimos nos últimos 50 anos. Na verdade, quase metade de tudo que nós emitimos desde 1992, o que é um negócio, que é uma informação muito estarrecedora. Né? 42% de tudo que nós emitimos desde a primeira Revolução Industrial aconteceu nos últimos 32 anos. Pois bem, então como chegamos aqui? As hipóteses normalmente levantadas não são erradas, mas elas são fracas, elas não nos contam a história completa. Né? Então, a gente pensa logo que houve pouca vontade política, houve pouca mobilização global, ganância excessiva dos grandes capitalistas, das grandes corporações, pouca pressão popular, uma ignorância generalizada. Tudo isso é verdade, tá certo? Agora, nada disso explica de fato, porque embora tudo isso seja verdade, ao mesmo tempo, houve uma multiplicação bastante substantiva de políticas e de esforços destinados a obter resultados, né, resultados positivos nessa seara climática.
E, por incrível que pareça, é a multiplicação de políticas que, eventualmente, são, inclusive, muito bem-sucedidas, são efetivas em obter os resultados que se propõem. A desgraça é o rolo compressor da destruição, o rolo compressor da deterioração, do consumo de combustíveis fósseis, da demanda material sobre o planeta, acontece numa escala muito superior àquela em que, eventualmente, as políticas públicas são bem-sucedidas. Então, a gente tem que encontrar uma explicação para isso, né? Por que esse descompasso tão grande entre um padrão de reprodução mais predominante da sociedade contemporânea, da sociedade moderna, e porque todos os nossos esforços têm se demonstrado cronicamente incapazes de conter esse rolo compressor. E aí eu poderia aqui falar 40 minutos só disso, tá certo? A crítica ecológica da sociedade capitalista, o que ela vai fazer? Ela vai mobilizar o repertório teórico de Marx e do marxismo para explicar não só por que isso tem acontecido, mas por que isso tende a continuar acontecendo. Muitas teorias críticas são capazes de dizer que o capitalismo tem sido destrutivo até aqui. Me parece a única que é capaz de dizer que o capitalismo não pode não ser destrutivo é a ecologia marxista, é a crítica ecológica da sociedade capitalista, né? E pode fazê-lo por diversos caminhos, pode fazer essa demonstração por diversos caminhos, com mais ou menos detalhes, com mais ou menos rigor, mais ou menos mediações, mas eu quero apontar aqui apenas 3 coisas, e recorrendo à intuição de vocês. Primeiro, a humanidade se encontra no momento em que ela obviamente precisa recuar. A escala do nosso impacto é patentemente insustentável. A escala do nosso impacto ela pode até ser mantida por um tempo mais ou menos longo a partir daqui, mas se nós não recuarmos para dentro de um terreno de sustentabilidade, esse padrão de reprodução, esse padrão de impacto vai resultar num colapso catastrófico. Isso é líquido e certo, tá certo? Sequer incontroverso. Não é possível admitir que, num planeta limitado, a escala do nosso impacto pudesse crescer indefinidamente. Quer dizer, nós estamos... a nossa vontade é ilimitada, os nossos sonhos são ilimitados, a nossa imaginação é ilimitada, mas eles são, por outro lado, restringidos pelo mundo físico, pelo mundo material, pelo mundo natural, né? Então, é incontroverso que a gente precisaria operar, preferencialmente, uma contração acelerada desse nosso impacto. No entanto, a sociedade capitalista é toda calibrada para o crescimento. Isso é fácil de perceber, tamanha é a presença dessa percepção, até mesmo no senso comum, né? Quando não tem crescimento, todo mundo se preocupa, todo mundo fica angustiado, né? A imprensa vai noticiar a crise, as forças de esquerda vão clamar por mais intervenção do governo para reativar o crescimento, as forças políticas da direita vão clamar por menos intervenção do governo para reativar o crescimento, as organizações da classe trabalhadora vão se mobilizar para garantir postos de trabalho e, portanto, para garantir certo padrão de crescimento capaz de resguardar os trabalhos e os níveis salariais. Pequenos, médios e grandes capitais vão se mobilizar também para garantir seus rendimentos, para garantir o valor dos seus ativos. Quer dizer, essa sociedade é tão vocacionada para o crescimento, é tão compulsionada para o crescimento, ela só se reproduz de maneira minimamente saudável, considerando seus próprios termos, em meio a uma trajetória de crescimento. Decrescimento é uma coisa profundamente desestabilizadora nessa sociedade. A rigor,
a persistir, fere de morte essa sociedade, né? Então, portanto, decrescimento não é algo que pode, de fato, ser perseguido enquanto nós ainda estivermos organizados segundo esses parâmetros próprios do capital. Agora, percebam, muitas vezes vai se falar que os nossos padrões de consumo são muito perdulários, que seria necessário a gente reformular nossos padrões de consumo, consumir menos, reciclar, consumir por mais tempo, consumir coisas melhores, produtos verdes ao invés de produtos sujos, etc, etc. Só que eu quero que vocês percebam o seguinte, uma sociedade em que a produção é toda calibrada para ser sempre a maior possível, uma sociedade em que a produção tem que ser sempre necessariamente crescente, e mais que isso, uma sociedade em que essa produção crescente precisa ser vendida, não basta ser produzida, porque ela não é produzida para o uso, ela é produzida para a venda e para o lucro, ela não consegue, ela não encontra condições de operar em uma situação de consumo decrescente. Eu até posso ter um consumo decrescente, né? Cada um de nós aqui pode ter um consumo decrescente. O ponto é intolerável para essa sociedade que o consumo total seja decrescente. Por quê? Porque essa sociedade está despejando no mercado montanhas cada vez maiores, avalanches cada vez maiores de produto, que precisam ser, produto esse que precisa ser consumido não só em escala crescente, mas em variedade crescente e em velocidade crescente. Então, o tipo de consumo compatível com a lógica dessa sociedade é um consumo em escala crescente, em velocidade, em escopo crescente e em velocidade crescente, né? O que explica, inclusive, o caráter crescentemente descartável de tudo aquilo que a gente tem à disposição para consumir. A gente poderia ainda, recorrendo ao terceiro aspecto da intuição de vocês, e isso também está presente no senso comum, a gente poderia recorrer a tecnologias, né? Quer dizer, quem sabe as tecnologias não vão nos salvar? Quem sabe, com as tecnologias certas, a gente não conseguiria produzir cada vez mais, consumir cada vez mais e ter um impacto cada vez menor? Bom, isso também não se sustenta, porque há diversas modalidades de inovação tecnológica. A maioria delas são, de cara, aceleradoras do impacto material da produção. Se você tem uma tecnologia aumentadora de produtividade, o que isso significa? Isso significa que para produzir qualquer nível de produto, eu vou usar menos trabalho. Então, trabalho é a única coisa que eu vou estar usando a menos. Não energia, matérias-primas, etc, etc. Modalidades de tecnologia aumentadoras de intensidade poupam tempo. Então, eu vou usar o mesmo volume de insumos, materiais energéticos, a mesma quantidade de trabalho, mas eu vou produzir em menos tempo. Então, a única coisa que está sendo poupada aí é tempo. A única modalidade de tecnologia que é poupadora de recursos materiais energéticos são as aumentadoras de eficiência. Por quê? Porque aí eu consigo obter um mesmo nível de produto consumindo menos matéria e energia. A desgraça é que nem mesmo essa possibilidade das tecnologias aumentadoras de eficiência pode ser aproveitada. Porque as coisas que são poupadas, matérias-primas, recursos naturais, energia, etc., não são só coisas físicas, são também capital. Né? Capital que antes precisava ser adiantado para mobilizar essas coisas no processo produtivo, agora deixa de precisar ser adiantado, porque parte dessas coisas não precisa mais ser consumida no processo produtivo. Pois bem, esse capital que é liberado não pode cruzar os braços e fazer nada. Ele precisa encontrar meios de executar a sua lógica autoexpansiva. E aí, necessariamente, ele restabelece contato com a materialidade. Ou ele volta para o mesmo setor, ampliando a escala de operação daquele setor e, portanto, restabelecendo aquela demanda material, ou ele vai para algum outro setor e ali, na atividade produtiva, ele vai também demandar recursos materiais energéticos,
ou ele vai para a esfera financeira, que é aparentemente imaterial. Mas na esfera financeira, o que ele vai fazer? Ele vai, por um lado, financiar e, por outro, se alimentar da atividade produtiva real. Os ativos financeiros só conseguem se valorizar, mesmo do ponto de vista especulativo, se houver um lastro, uma âncora de atividade real que os justifique, né, que dê consistência para eles, né? Então, mesmo quando esse capital liberado é encaminhado para os canais de valorização financeira, mesmo aí, aquela economia, aquela poupança de matéria e energia, ela é neutralizada. Então, nem mesmo a tecnologia e as mais virtuosas tecnologias podem vir ao nosso auxílio enquanto elas estiverem submetidas a uma lógica que é compulsivamente expansionista. As tecnologias não vêm para moderar o nosso impacto, ao contrário, elas são também aceleradoras do impacto. O que isso nos leva a concluir? Por um lado, nos leva a entender quais são os vetores que nos trouxeram até aqui. Mas, por outro lado, também nos leva a concluir um certo conjunto de impossibilidades. Se essas são características muito fundamentais da sociedade capitalista, então qualquer tipo de proposição, de agenda que pretenda esverdear a sociedade capitalista é uma agenda impotente diante dessa realidade. Ela é natimorta, ela pode eventualmente conseguir pequenos resultados positivos no varejo, mas, de novo, ela é incapaz de conter esse rolo compressor. O capitalismo não é esverdeável. Tá? Acabei de inventar uma palavra, mas acho que ela é razoavelmente compreensível. Então, qualquer tipo de modalidade, capitalismo verde não é impotente diante dessa lógica que é quase automática, né? É uma lógica cega, que é movida por nós, mas que nós não conseguimos controlar. A gente é muito mais sujeitado a ela do que somos sujeitos dela, né? Assim, nós somos muito mais atores passivos e carregados nessa correnteza do que atores ativos efetivamente manejando e gerenciando essas tendências. Não, ao contrário, nós somos muito mais, de fato, objetivamente subordinados por elas. E aí tem um certo tipo de agenda, de proposição que pretende fugir das alternativas de capitalismo verde, mas não consegue muito, que são as agendas das transições, né? Por que não consegue? Primeiro, porque tem um problema temporal aí que é inescapável. Reparem vocês, a ideia de transição é a ideia de um processo de mudança significativa, porém gradual. Tá certo? E, dado o mundo que nós estamos e as transformações já em curso desse mundo, mudança gradual está fora da mesa, assim, está fora da jogada. Se lá atrás, né, quando sai o relatório de 2018 do IPCC, eles estavam dizendo, temos 12 anos para conseguir dar conta desses problemas, porque eles tinham em mente 2030. Vamos lá, vamos supor 2030, vamos ser generosos, vamos supor 2030. Nós temos 6 anos. Em 6 anos não se faz transição nenhuma. Tá? A gente pode até fazer na nossa vida pessoal, tal, 6 anos talvez seja tempo demais até, mas do ponto de vista de uma transição global, em que a gente sai desse mundo trágico em que nós estamos para um mundo que não está mais caminhando aceleradamente em direção ao abismo, 6 anos é um piscar de olhos. Se a gente quiser admitir a possibilidade de fazermos isso, então transição não é a palavra que a gente tem que usar, a gente tem que usar a palavra revolução. Tá certo? E aí, é claro, a essa palavra eu dou todo o acento marxista, comunista, político,
que imagino vocês esperam que eu dê. Mas mesmo se eu não desse esse acento, mesmo se eu falasse das transformações necessárias apenas do ponto de vista estritamente técnico, a palavra adequada seria revolução. Tá? A gente trazer as emissões do patamar atual de 60 bilhões de toneladas para zero em 26 anos, que é até... Supondo que fosse 2050 ainda, nem é mais, né? Enfim, o zero líquido já se estima seria necessário ser alcançado em 2040, porque as emissões continuam crescendo. Então, o nosso débito com o sistema climático do planeta está crescendo, né? A nossa dívida está crescendo. Então, a gente teria que zerá-la mais precocemente. Mas vamos supor que seja 26 anos. Trazer de 60 bilhões um nível que demorou 50, 170, 270 anos mais ou menos para ser alcançado, trazer para zero em 26 anos é uma freada monumental, extraordinária. Isso sacudiria, no pleno sentido da palavra revolução, qualquer sociedade. Ainda mais a sociedade capitalista, calibrada como ela é para a expansão, para o crescimento, para o sempre mais. Então, se ainda há alguma saída para a gente evitar o pior, sempre há saída, tá certo? Mas às vezes essa saída não envolve exatamente conquistar um futuro que nós desejamos. Envolve conquistar um futuro melhor do que ele poderia ser, né? Mas enfim, se ainda há alguma saída para evitar os cenários mais catastróficos, mais intoleráveis, então essa saída passa por um processo revolucionário de ruptura com a sociedade capitalista. Eu já estou encaminhando para o fim, já, Ju. E reparem o que eu disse, a revolução não é uma panaceia, tá certo? Não é a revolução que vem para solucionar todos os nossos problemas, todos os nossos males. O que eu estou dizendo é que apenas o desatar de um processo realmente de ruptura revolucionária com essa sociedade nos abre a possibilidade de disputar os caminhos que nós precisamos disputar. Disputar o decrescimento, disputar a moderação dos padrões de consumo, disputar as melhores aplicações das melhores tecnologias, disputar transições justas, né? Todos esses caminhos são conhecidos, mas eles são bloqueados nessa sociedade. A revolução vem para colocar essa disputa ao nosso alcance, mas esses caminhos ainda precisariam ser disputados e vencidos. E num prazo extraordinariamente curto, em escala mundial, ou quase mundial. Muito bem, como fazer, né? Porque se a gente olha distraidamente para a nossa realidade contemporânea, pode parecer que não tem nenhuma revolução se anunciando no horizonte. Muita gente alega isso, inclusive. Eu acho que isso é uma espécie de covardia, tá certo? Porque eu acho que há sinais em abundância que há uma energia insurrecional latente na sociedade atual muito tangível, assim, muito perceptível, né? Isso se vê, inclusive, no centro do sistema, né? Inclusive nos Estados Unidos. A ascensão da extrema-direita também não pode ser entendida fora desse diapasão, né? A questão é que essa energia insurrecional tem sido, claro, catalisada, tem sido mobilizada, aproveitada pela extrema-direita e não pelos comunistas, infelizmente. Mas ela está aí. Agora, mesmo se ela não tivesse aí, mesmo se a gente quiser admitir o cenário mais difícil possível, não tem nada no horizonte. Muito bem, se não tem nada no horizonte e o que a gente precisa é de uma revolução,
Então, a tarefa diante de nós é constituir as condições para que, eventualmente, um processo como esse possa ser desatado. E aí o desafio é muito grande, porque o nosso cotidiano é povoado de urgências muito imediatas, né? Dependendo da posição de classe de cada um de nós enfrentamos um certo conjunto de dificuldades que não tem uma relação muito direta, muito visível com a questão climática, né? Quanto mais vulnerável é a nossa condição social e econômica, mais isso é verdade, né? Então, nós somos bombardeados, assediados por urgências muito imediatas. E eu estou falando aqui de urgências que se estendem, né, por um prazo, num horizonte temporal muito largo. E às vezes pode parecer que não há meios de se dedicar, né, de dedicar esforços, de dedicar energia a essas urgências, porque o presente parece inescapável demais. E o desafio é justamente esse, a gente precisa romper com o presente num contexto em que o presente é inescapável. Parece uma sinuca de bico. E às vezes nessa sinuca de bico a gente pode se sentir tentado a certas vias que, no meu entendimento, são equivocadas. Quais sejam? A gente pode se sentir tentado a fazer a virar uma espécie de sommelier de lutas, né? Tipo assim, essa luta aqui tem relação com o que realmente importa. Essa luta aqui não, essa luta aqui é muito rasteira, muito pedestre. Não quero. Ou então a gente pode se sentir tentado a ser meio criativo, né? Aí para a prancheta e para elaborar as novas lutas, né? Assim, criar as lutas por design, né? Tipo assim, não, a luta perfeita é essa aqui. E não é assim que as coisas funcionam, né? Assim, a realidade nos bombardeia com uma série de carecimentos, com uma série de urgências, para as quais nós precisamos dar resposta e não temos alternativa a não ser dar resposta. Isso vale tanto para as do cotidiano quanto para as de mais largo prazo temporal. Tem um filósofo húngaro, marxista, chamado Lukács, que dizia, né, o ser humano é um animal que dá resposta, é um ser que dá resposta. E de fato é isso que nós fazemos. Nós travamos as lutas que se impõem. O ponto não é tanto, portanto, o que fazer, o ponto é mais como fazer. A política revolucionária se define mais no como fazer. Política revolucionária não é sair pegando em arma, que nem um maluco, voluntarista, etc. Evidente que no ponto mais agudo de uma política revolucionária, naquele ponto mesmo de ruptura, em que a guerra civil é muitas vezes inevitável, aí se trata disso, de fato. Mas até que esse momento se imponha, a política revolucionária é feita nas lutas do cotidiano mesmo. Agora, como que a gente faz isso? A gente não faz simplesmente travando essas lutas como qualquer pessoa envolvida trava essas lutas. Como comunistas, ou o papel do comunista é travar essas lutas com método para radicalizar as pessoas em luta. E quanto a método, a gente já tem algumas indicações bastante conhecidas que a gente não aplica e que se a gente aplicasse, talvez a gente já tivesse muitos passos à frente do que a gente está hoje. Formação, denúncia, agitação. Com formação, a gente constitui na classe em luta um repertório categorial, um repertório teórico que habilita essa classe a formular a crítica da sua própria condição. Habilita essa classe a formular, num processo dialógico, tá certo? Não é só de ida, é de ida e vinda. Habilita essa classe a formular a sua própria crítica. Com o esforço de denúncia, a gente coloca ao alcance da classe as tragédias dessa realidade em que ela vive.
a gente coloca ao alcance, a gente municia a classe, né, de todo o repertório de processos em curso que precisam ser negados na prática pelas lutas. E com a agitação, o que a gente procura fazer, e tem que procurar fazer, é acender o pavio insurrecional que se fermenta nas lutas. Se a gente simplesmente achar que, de maneira espontânea, mais ou menos automática, nas lutas se fermenta uma consciência de classe revolucionária, a gente vai continuar marcando passo até o fim da humanidade e possivelmente o fim da vida no planeta. Então, é papel dos comunistas necessariamente minoritários nessa sociedade. Não tem como nós sermos a maioria e não tem como nós esperarmos sermos a maioria para, enfim, fazer alguma coisa. Os comunistas são sempre, quase por definição, minoritários, até que se abra um processo de ruptura histórica com essa sociedade. Então, é papel dos comunistas não abandonar as lutas, não criar lutas melhores das suas cacholas. É papel dos comunistas travar as lutas, mas travar as lutas com método para radicalizar a classe em luta. Fecho com isso, desculpa ter estourado o tempo. Muito obrigado, Eduardo. E agora, então, vamos convidar os professores para fazer as perguntas relacionadas ao que o professor acabou de falar. Então, quer começar, Juliana? Ai, posso? Estou, assim, agitadíssima aqui. Primeiro, nosso professor, parabéns aí pela exposição. Minha cabeça está fervendo tanto que eu não sei nem se eu vou conseguir concatenar aqui uma questão. Eu tenho trabalhado muito com os estudantes. Aqui a gente tem estudantes tanto de nível médio quanto de nível superior. E nos últimos anos eu tenho até dito que eu sou meio a profetisa do apocalipse, porque falar de questão climática, nessa perspectiva que a gente se encontra, é falar, olha, a gente está com o pé na cova, está faltando só pôr outro, né? E que alguém empurre, porque é bem complexa a situação que a gente está. E tem uma frase do Marx, né, que ele fala que o capitalismo em si carrega o germe da sua própria destruição. E quando a gente fala de questão ambiental, isso fica claro. Só que às vezes a gente para observar mais friamente, a gente percebe que a destruição do planeta está acontecendo, mas a destruição do sistema capitalista parece que não se aproxima, né? Muito pelo contrário, a gente vê ele cada vez mais se apropriando dessas crises, mudando seus discursos, né? Ganhando sempre mais com tudo isso. E nos últimos tempos, nesse ano, eu comecei a trabalhar com os meninos um documentário chamado Rompendo Barreiras, que ele é baseado num estudo feito por um cientista sueco chamado Johan Rockström. Não sei se o professor já assistiu, mas ele é bem didático. Né? Ele traz para a gente que o ser humano está rompendo aí 9 barreiras do planeta, e que se a gente romper essas 9 barreiras, né, chegar no que ele chama lá de ponto de inflexão, a gente não vai ter mais o retorno, e é o colapso planetário de um sistema que ele chama aí, né, não é, ele coloca, mas não é um termo dele, que são as alterações do antropoceno, que seria a nova era geológica que a gente está vivendo, causado pelas mudanças provocadas pelo ser humano, mas que já tem cientistas falando que, na verdade, não é o antropoceno, é o capitaloceno, que não é a simples presença do ser humano que causa toda essa alteração, né, todo esse desequilíbrio, mas sim é o ser humano enquanto parte desse sistema capitalista, né, que é a forma de produção do sistema capitalista que tem causado esse rompimento de barreiras e esse eminente colapso planetário. E aí a gente, né, no documentário ele coloca também que a gente está no decênio decisivo, né, 2020 a 2030, que ele traz no documentário. O Luiz Marx traz no livro dele também, né, que a gente estaria nesse decênio. E aí é nesse ponto que os meninos começam a apavorar um pouquinho, né, porque se é de 2020 a 2030 a gente tem que fazer alguma coisa, a gente já está terminando 2024, quer dizer que a situação tá pior do que nos parecia. E sempre as indagações vêm, o que a gente pode fazer para poder
reverter essa situação, para poder parar, para poder melhorar, né, para que a gente não entre enquanto sociedade nesse colapso. E aí, né, que viria um pouco da minha pergunta, né, que eu fui pensando e você já foi meio que respondendo um pouquinho também, que, né, não vai ser mais por essa transição, não vai ser por essa, né, questão das transformações individuais, né, agora já tem uma nova linha aí que fala do subconsumo, que seria a gente reutilizar o que a gente tem, né, a gente consumir menos, a gente usar, evitar as compras e tal, que não é por aí que a gente vai conseguir fazer, né, mas que isso vai vir por essa revolução. E quando a gente usa o termo revolução, né, historicamente eu penso em várias coisas, né? Na agricultura a gente teve a Revolução Verde, que num período pequeno nós tivemos grandes transformações, né? Tivemos a Revolução Industrial, e aí temos as revoluções da classe trabalhadora, a Revolução Socialista, e que essa revolução vai chegar a um ponto que ela vai acontecer, né? É inevitável, a gente vê sinais aí, né, já disso despontar de alguma forma. E aí a minha pergunta é a seguinte, né? De onde será, né, que na verdade a gente vai trabalhar aqui no campo das ideias, que a resposta, né, não é tão simples, de onde virá essa revolução? Ela vai vir do próprio sistema, né, que é o sistema capitalista se reinventando aí para mudar a tecnologia, para pintar de verde as coisas, né, para poder se esverdear e, de certa forma, reduzir isso, né? Se a gente pensar que nessas 9 barreiras, a barreira da camada de ozônio, né, foi uma que a gente conseguiu resolver, né? Aquele colapso da camada de ozônio, então o sistema se adequou, produziu acordos internacionais e esse problema foi resolvido. A evolução vai vir daí. Essa revolução vai vir aí da base da formação, denúncia e agitação, né, que você colocou, de nós, né, enquanto professores, fazemos aí a nossa parte, mas os movimentos sociais, a sociedade civil organizada, vai vir por aí, ou essa revolução vai vir da camada gigantesca de despossuídos, de exilados, de refugiados climáticos, né, porque a gente pensa até naqueles filmes distópicos, né, que de repente a gente tem um colapso e aquele monte, né, a humanidade faminta e as pessoas em guerra lutando pelo mínimo. Vai vir daí, né? De onde será que majoritariamente vai brotar essa revolução para que a gente consiga, em algum momento, reverter essa situação, né? Nem sei se isso seria possível. Respondo de uma vez? Deixa eu ver o tempo aqui. Não, tá tranquilo. Acho que pode ser. Depois o Igor faz a dele, então melhor. Tá. Né? Essa já vai dar pano para manga. Porque tem bastante coisa. Eu não queria depois perder o fio da meada. Assim. Eu acho que posso começar pelo final. Assim. O de onde vai brotar, eu acho que é uma questão que não dá para ser respondida. Não por incapacidade cognitiva nossa, é porque realmente pode brotar a rigor de qualquer um desses candidatos e talvez até de alguns outros, se a gente parasse aqui para fazer um esforço, né, mais detido de numerar. Aí eu não sei se eu chamaria de revolução, né? Eu acho que a revolta, né, o estopim, o estouro, ele pode a rigor brotar de qualquer um desses pontos. A questão, eu começaria a chamar de revolução quando, em meio a uma convulsão dessa, a um processo convulsivo desse, alguma força social, alguma força política consegue intervir e dar direção para o processo, né? E aí, de novo, aí não se trata tanto de uma incapacidade de prever. Aí eu acho que não faz sentido tentar prever. O que faz sentido se esse raciocínio estiver minimamente correto, então o que a gente tem que fazer é constituir o mais aceleradamente possível, o mais densamente possível, a nossa capacidade de intervir. Tá? Porque o estourar de um processo convulsivo desse... Vamos pensar na sociedade brasileira, ela já está pulsando já tem um tempo, né?
não estourou no pleno sentido da palavra ainda, mas no momento que estourar, o que a gente tem que ter, o que a gente tem que ter tido, o que a gente tem que ter feito, é um trabalho diligente de constituição de uma capacidade organizativa de intervir nesse processo, né? E de disputar as direções desse processo. Não direção no sentido, né, gerencial, direção no sentido de sentido mesmo, né? Assim, de para onde a coisa vai. O que, inclusive, deixa em aberto a possibilidade de a revolução tomar um caminho ruim, né? Como algumas das que você mencionou aí, né? Agora, eu não acho que esteja ao alcance do capital qualquer tipo de revolução em que ele se preserva ao mesmo tempo em que equaciona a questão climática. E a questão da camada de ozônio é um exemplo normalmente utilizado para a gente conseguir manter a esperança, mas ele é um caso muito diferente, né? Porque estava ao alcance do metabolismo dessa sociedade abrir mão dos CFCs. Certo? O CFC era, à época, um insumo produtivo com alguma relevância, mas não era um insumo básico, como é a energia, né? E mesmo na energia, talvez a gente se encontre um pouco de conforto dizendo, não, mas e se tiver uma revolução nas energias renováveis e aí a gente poder abrir mão dos combustíveis fósseis? Não pode. Não pode, por vários motivos. Primeiro, as fontes renováveis não são neutras em emissão, elas só são menos intensivas em emissão que as fósseis. Segundo, nós tivemos êxitos muito extraordinários nos últimos anos na ampliação da geração primária por fontes renováveis. Aproximadamente 70%, foi ampliado em 70%. Para depender só de fontes renováveis, para atender a demanda energética atual só com fontes renováveis, a gente precisaria multiplicar a base atual de renováveis por 6 no curso de poucos anos. E repare que em mais de 30 anos, nós não multiplicamos nem por 2. Se a gente fosse depender hoje só das fontes renováveis, a gente atenderia o nível de demanda energética do ano de 1950, quando a população mundial não era nem de 3 bilhões de pessoas. Em termos per capita, por pessoa, o nível de consumo energético, se a gente fosse hoje depender só das fontes renováveis, iria para um nível abaixo do ano de 1800. Esses são os termos técnicos do problema, né? Quer dizer, não é uma questão de perspectiva teórica, ou perspectiva política, ou perspectiva ideológica. São os termos engenheirísticos do problema. E mais que isso, vamos supor, numa hipótese heróica, que a gente sacuda lá uma varinha mágica e amanhã a gente tem a estrutura suficiente para atender a demanda energética só com energia renovável. O que o capital investido no setor fóssil vai fazer? Vai falar, bom, tudo bem, então não tem mais lugar para mim, né? Foi mal, pessoal, vou me recolher aqui. Assim, a eliminação dos combustíveis fósseis pressupõe a eliminação do capital fóssil, que é só um dos setores mais poderosos do capitalismo global, que move não só um poder econômico e um poder político extraordinário, mas move, inclusive, poder bélico, né? Então, a questão do revolucionamento por dentro do sistema
ela encontra limites objetivos e absolutos, diria eu, intransponíveis. Bom, aí tem... você comentou, mas eu não sei se é o caso de entrar na discussão de antropocene, capitaloceno, os limites planetários. Engraçado que no documentário que você mencionou, eu não conhecia o documentário, embora eu conheça o cientista, foi traduzido como barreiras, né? Barreiras planetárias, mas na literatura normalmente é traduzido como limites planetários. Né? Que faz mais sentido, né? Faz mais sentido. Inclusive, se a gente pensar no vocabulário propriamente marxista, né? A barreira é sempre algo contornável e o limite tem sempre o sentido de ser intransponível. Agora, só para, de fato, acho que é uma coisa que eu não posso deixar de comentar, né? É claro que se nessa lógica insana o capitalismo destruir as bases materiais da vida no planeta, ele vai estar se autodestruindo, né? Mas até que isso aconteça, muita água rola debaixo da ponte. E essa água que rola pode, inclusive, em certos sentidos, dar sobrevida ao capitalismo. Porque uma das coisas que o Marx fala a respeito do capitalismo é que a pátria do capital não é o da natureza pródiga, não é o da terra fértil, da fertilidade absoluta. A pátria do capital é de uma natureza que multiplica necessidades, porque o capital prospera ali onde há necessidades para serem, né, atendidas lucrativamente. Então, um mundo convulsivo, hostil, em processo de desmoronamento, é um mundo que vai produzir um manancial de novas necessidades que podem dar uma, quer dizer, dá até uma sobrevida ao capital que já vem encontrando dificuldades, mesmo abstraindo de toda a questão ecológica, já vem encontrando dificuldades há bastante tempo, né? Desde os anos 70, há motivos para se falar de uma crise estrutural do capitalismo, né? De um processo de crise crônica. E se a gente enumerar todas as crises substantivas, significativas, importantes que aconteceram desde então, a coisa toda é muito chocante. Repara, em 71, o padrão dólar-ouro desmorona. Né? Bretton Woods, o padrão monetário de Bretton Woods desmorona. E aí, desde então, você tem um padrão monetário fiduciário. O que isso significa? Que as diversas nações do globo emitem dinheiro sem lastro. Enfim. Em 73, o primeiro choque do petróleo. 78, 79, o segundo choque do petróleo. 82, crise provocada pela moratória da dívida no México, se não me engano. 84 é Brasil. O final dos anos 80 terra arrasada na América Latina. Em 1990, 91, o sistema monetário europeu colapsa. 94, o México quebra de novo. 97, os tigres asiáticos. 98, a Rússia. 99, o Brasil quase vai para o buraco. 2000, 2001, a Argentina. A bolsa, a crise das .com, né, a Nasdaq desmorona. 2007, 2008, a famosa crise que ainda está, né, do subprime, que ainda está na memória de todo mundo. 2012, a crise da dívida soberana europeia. Enfim, repara, tudo isso aqui de cabeça, se a gente fosse olhar com mais cuidado, talvez a gente conseguisse juntar ainda mais exemplos significativos. E o ponto é, o mundo desmoronando de um ponto de vista ecológico, talvez seja uma espécie de... funcione como uma espécie de desfibrilador, né, no capitalismo moribundo e dê uma sobrevida absolutamente destrutiva do ponto de vista da preservação da vida. Quer dizer, para todos os efeitos, seria melhor que esse sistema de fato desmoronasse o quanto antes, de preferência como resultado
do nosso esforço consciente, da nossa mobilização consciente. Mas a nossa desgraça é tão grande que talvez até ele ganhe um impulso renovado para sobreviver até nos matar. Acho que é isso. Então agora eu passo a palavra para o professor Igor Mozart. Muito obrigado, Gabriel. Boa noite novamente a todas e todos. Eu quero agradecer imensamente ao professor Eduardo. A gente teve uma aula, de fato, inaugural aqui com vários pontos extremamente interessantes e importantes, embora, obviamente, o cenário que ele pinta não é nada auspicioso, é um cenário bem desolador, mas, ao mesmo tempo, é muito interessante verificar também que ele destaca, ele sublinha alguns pontos que mostram essa possibilidade de insurreição. Bem, dito isto, eu verifiquei que no início da sua fala, professor Eduardo, você destacou que você não iria anestesiar, você ia direto ao ponto, justamente pensando no curto tempo, etc. E me aproveitando, me valendo exatamente dessa alusão médica, eu queria citar, e sobretudo porque você demonstra um grande cuidado com as palavras, você fez essa alteração, né, da crise climática para colapso climático. Então, diante disso, a gente verifica que a mídia e outros setores, né, a gente pode pensar em alguns grupos políticos em específico, eles utilizam, sobretudo, algumas expressões, um léxico, que, na verdade, funciona na visão dessas pessoas como uma espécie de bálsamo, como uma espécie de antídoto, justamente para esses problemas que você muito bem sublinha. Nesse sentido, então, a gente vai trazer à baila palavras como economia verde, desenvolvimento sustentável, entre outros. E pensando que a gente tem uma plateia aqui formada especialmente por estudantes do ensino médio e também da graduação, eu queria que você explorasse, fazendo favor, um pouquinho mais sobre esses termos, né, sobre as limitações, sobre as contradições inerentes a termos como desenvolvimento sustentável. E só para adicionar mais uma questão, para não tomar muito tempo, você citou, mais para o momento final da sua fala, que o presente parece inescapável demais, uma frase bem emblemática, bem marcante. E diante disso, a gente sabe que já nessa conjuntura atual, a gente tem algumas pessoas, alguns grupos em específico, que eles já sofrem de maneira muito mais visceral, muito mais intensa, os efeitos desse colapso climático. Nesse sentido, eu gostaria, por gentileza, que você mencionasse um pouco mais sobre esses grupos, né, pensando nesses recortes, pensando em como tudo isso também se alinha, se acopla a esse debate que a gente vem construindo. E eu finalizo por aqui e agradeço mais uma vez, professor. Beleza, Igor. Bom, eu acho que vou começar pela questão a respeito do vocabulário, né, assim, e do vocabulário de mais amplo acesso, né, que vai falar de desenvolvimento sustentável, de produtos sustentáveis, de economia de baixo carbono, de neutralidade de carbono, de compensação de carbono, né? Toda essa baboseira. E de fato, tem dois caminhos que a gente pode fazer para a crítica. Um deles é dizer que a coisa de saída não se sustenta, né? Então, assim, é dizer que essa coisa de produto sustentável é balela, essa coisa de neutralidade de carbono é balela, essa coisa de consumo de baixo impacto é balela. E muitas vezes é. Mas eu acho que esse não é o caminho em que a crítica tem mais punch. Eu acho que o caminho em que a crítica tem mais pegada, sem precisar sem precisar fazer caricaturas nem nada, ou falar mentiras. O caminho que a crítica, para a crítica ter mais pegada, é admitir como verdade. Né? Mais ou menos um tipo de expediente que o Marx usa muito, né? Assim, admitamos que seja. E admitindo que seja, vemos que não pode ser. Né? É uma fórmula. Ele nunca enuncia essa fórmula, mas ele usa o tempo inteiro isso, né?
Então, beleza, vamos admitir que um produto, realmente, que uma empresa está alegando que o produto é verde, porque as matérias-primas são de melhor qualidade, porque elas são usadas com um nível de eficiência muito elevado, porque o processo produtivo gera pouquíssimo resíduo, e porque o produto, depois de consumido, ele, sei lá, ele é biodegradável, ele evapora e vira só uma imaginação. Vamos admitir tudo isso. A pergunta isso é generalizável? Se a resposta for sim, então repara que tem uma pergunta antes dessa. A pergunta é: o que se alega é verdadeiro? Então a gente está admitindo como verdadeiro. É verde, é sustentável. A segunda pergunta é generalizável? Muitas vezes a gente vai perceber que não é. Tá? Muitas vezes, principalmente se a gente estiver falando de condutas de consumo individuais. Vamos supor, um produto pode ser verde porque ele é muito durável. Então, assim, ao invés dele ter um ciclo de vida de 2 anos, ele tem, sei lá, um ciclo de vida de 10 anos, de 15 anos. Isso é generalizável? Não é generalizável. Por quê? Porque quem produz está produzindo não só cada vez mais, mas além disso, cada vez mais rápido. Então, quem produz precisa que o consumo aconteça cada vez mais rápido. Então, trata-se de condutas de consumo e de produção de nicho, mas que não podem deixar de ser de nicho. Porque se generalizassem, traria problemas, traria obstáculos muito significativos para a reprodução do capital que as produz. Mas a gente pode também responder que sim, é generalizável. Vamos ser generosos e vamos dizer que é generalizado. A próxima pergunta é: se generalizado, os efeitos virtuosos permanecem? Tá? E aí, de novo, a resposta não tem como não ser não. Por quê? É possível admitir que todos os produtos sejam sustentáveis, sejam realmente verdes, que todas as empresas, todos os processos produtivos sejam sustentáveis, e ainda assim o todo ser destrutivo. Por quê? Porque o todo é compulsivamente crescente. E a medida de sustentabilidade é sempre uma medida relativa. Ou seja, para cada dado nível de produção, destrói-se menos. Para cada unidade produtiva, destrói-se menos. No entanto, a soma de produção, a soma de unidades produtivas é sempre crescente. Então, é possível que o impacto esteja diminuindo em termos relativos e crescendo em termos absolutos. Inclusive, não só é possível, como esse é o padrão. Esse é o padrão observado. É algo que o Mesaros, outro filósofo marxista, enuncia como sendo o caso da sociedade capitalista, aquele em que a máxima racionalidade, ou seja, a máxima economia, a máxima moderação ao nível do capital individual se traduz como máxima perdularidade no nível da totalidade. E o que importa, talvez para outras questões, esse descompasso entre o todo e a parte, talvez para outras questões isso não fosse tão relevante. Mas para a questão ecológica é relevantíssimo, porque o que importa é o que está acontecendo no todo, principalmente para a questão climática. Né? Não, pouco adianta que nas unidades produtivas o impacto seja cada vez menor, se na soma o impacto é cada vez maior. Pouco importa se algumas nações do mundo estão diminuindo seus níveis de emissões, se a soma total está crescendo. Né? Então, eu acho que essa é uma crítica mais
definitiva, tá? Eu diria, no meu entendimento, a qualquer pretensão de um capitalismo verde. Agora, quanto ao presente inescapável, né, e como que esse desmoronamento, esse colapso afeta desigualmente a humanidade, tanto no tempo quanto no espaço geográfico, social, etc. Isso é bem verdade, é uma verdade indiscutível, né? A gente pode, inclusive, de maneira mais ou menos esquemática, ou seja, não muito rigorosa, dizer que aquelas populações com mais marcadores de vulnerabilidade, né, sofrem esses impactos antes e mais intensamente. Então, aí vai entrar nível de renda, vai entrar populações racializadas, vai entrar periferias em centros urbanos, populações de periferias em centros urbanos, ou populações nas periferias do planeta, né, nos países periféricos. Então, realmente E qualquer um desses recortes que a gente fizesse daria uma discussão em si, né, de como certos padrões de impactos vão se produzir, se multiplicar ali, né, dados os recortes. Ao mesmo tempo, isso não deve nos levar a fazer um tipo de consideração que aí eu considero um equívoco, que é a seguinte: certas pessoas não vão ser afetadas e por isso elas estão cagando para o que está acontecendo e outras pessoas vão ser afetadas. Isso talvez seja verdade hoje, talvez ainda seja verdade hoje, tá? Quase com certeza ainda é verdade hoje, embora não totalmente, porque se você pegar certos eventos extremos, como, por exemplo, incêndios florestais, eventualmente vai uma cacetada de rico para o buraco também, né? Ou vai o patrimônio de uma cacetada de rico para o buraco também. Mas o ponto é, quem está achando que vai conseguir se proteger e prosperar nesse desmoronamento, vai ter uma grande surpresa muito em breve, tá certo? Inclusive, e aí um comentário altamente especulativo, tá certo? Eu quero deixar isso bem pontuado. Eu não acho que os assim chamados bilionários são os candidatos, digamos assim, naturais para conseguirem se isolar dos impactos por muito tempo, tá? Porque o desmoronamento, esse tipo de desmoronamento climático e ecológico que eu estou mencionando, que traz no seu rastro um desmoronamento social e econômico, faz desmoronar também todas aquelas bases onde estão ancoradas o poder dessa gente, né? Eu acho que o cenário que vai se formando nesse curso de desmoronamento, né, que talvez para um tempo de vida humana não pareça um desmoronamento, pareça uma coisa talvez lenta ou menos lenta do que a gente esperaria, mas que do ponto de vista geológico é um desmoronamento fulminante. Nesse curso de desmoronamento, o que tende cada vez mais a ditar as regras é a força, né, a violência, enfim, é outro tipo de capacidade, né? Ou seja, não quero passar com esse comentário a impressão que a gente deveria ser solidário a toda a humanidade, porque todo mundo vai sofrer, né? O que eu quero passar com esse comentário é uma percepção bastante nítida que, embora muita gente vai sofrer muito mais cedo e muito mais intensamente, ninguém vai escapar. Ninguém
pode entreter a pretensão de passar ileso de um processo tão de uma escala tão monumental como esse. Agora, falando em vulnerabilidades e fazendo um comentário hipergeral, dá para dizer que entre os grupos vulneráveis, grupo que pode, do qual isso pode ser dito, e se de fato a classe trabalhadora ainda pode ser tida como a candidata natural, né, a ser essa força de derrubada consciente da sociedade capitalista, cabe à classe trabalhadora se organizar não só para lutar pelos futuros que ainda são possíveis e, quiçá, desejáveis, mas lutar também contra os futuros prováveis e distópicos. Né? Se preparar para eles. Né? Porque esses futuros distópicos, mais do que possíveis, são prováveis. Né? São eles que tendem a acontecer se a gente não fizer nada. Esse é o ponto de dizer que eles são os prováveis. Né? Então a gente precisa fazer algo para garantir que eles não aconteçam e, se falharmos, para garantir que a gente não vai ser simplesmente arrastado passivamente num processo de extinção ou de genocídio. Acho que é isso. Obrigado pelas reflexões. Bom, então agora nós vamos abrir as perguntas do chat para responder. Então, primeiramente, obrigado pelas perguntas, né? A primeira e a segunda são da Esther Rocha da Silva. A primeira pergunta dela é: boa noite, professor. Existe alguma forma de manter o equilíbrio entre o progresso da sociedade capitalista e a manutenção do meio ambiente? Já seguindo aqui para a segunda questão dela foi: o capitalismo exagerado tem provocado diversos efeitos negativos ao planeta. Existe dentro do cenário atual alguma forma de reverter esse efeito? Então, eu estou lendo aqui todas as perguntas. Podia fazer tudo de uma vez. Eu acho que eu vou responder em bloco. Acho que melhor. Então, do Evandro Ribeiro também fez uma pergunta. Professor, o esforço das grandes potências para enfrentar a crise ambiental não tende a reforçar uma solução mercantilizada? Esse seria um novo espaço de valorização do capital? E a outra pergunta, do Thiago Cassucci. A China tem uma meta de emissão zero até 2060. Sabendo que ela costuma cumprir suas metas, como isso pode influenciar na solução global? Seria isso um triunfo para vencer a nova Guerra Fria? Tá, ótimo. A rigor, daria para responder quase monossilabicamente algumas dessas perguntas, tá? Então, a primeira, não. Tá, e aqui, no momento mais inicial da nossa conversa, mas acho que eu já trouxe elementos suficientes, né, para simplesmente responder que não, mesmo sem entrar na discussão do que significa progresso, né? Agora, enfim, se a gente fosse entrar na discussão do que significa progresso e se a gente encaminhar essa ideia, forçando um pouco a barra, para um sentido bem assim de pleno atendimento das necessidades humanas, de plena capacidade dos indivíduos se desenvolverem, de uma sociedade emancipada do trabalho, de uma sociedade do tempo livre, se a gente imaginar isso como a sociedade de mais elevado nível de progresso, essa sociedade seria com uma noção de sustentabilidade. O ponto nas condições atuais dessa sociedade, e repara, o que eu vou dizer aqui, eu digo com muita responsabilidade, tá? Como sempre, eu posso estar errado e não certo, como eu acho que estou, mas eu não digo isso de maneira leviana. Esse cenário que eu acabei de pintar não é mais possível. Tá?
Nós, de fato, estamos em meio a um processo de colapso, então não vai passar, não vai parar, né? Não é um processo que vai piorar um pouquinho e vai estacionar num mundo pior. Ele vai continuar por gerações, por séculos, alguns desses processos até por milênios. Né? Então, vai piorar daqui até o fim dos nossos dias. Tá? Eu estou convencido disso, e eu acho que há motivos muito sólidos na ciência, no melhor da ciência disponível, para dizer isso. Então, esse mundo do pleno atendimento das necessidades é um mundo que um dia esteve ao nosso alcance, disputar não está mais. O mundo para o qual a gente está arrumando é o mundo da escassez absoluta. É um mundo em que não vai ter para todo mundo. Hoje a gente vive um mundo de escassez relativa, né? Produz-se tudo em excesso, mas falta para muita gente, porque o acesso à riqueza socialmente produzida é mediado pelo mercado. Então, quem não tem para pagar, não tem para consumir, não tem para usar, embora a coisa exista. Embora o alimento exista, embora a moradia exista, embora a roupa exista, etc, etc. Mas a gente está caminhando para um mundo de escassez absoluta e não de abundância qualitativa, ou, enfim. É um mundo realmente bastante hostil e convulsivo. O segundo, esforço das grandes potências não tende a reforçar uma solução mercantilizada. Sim, tende a reforçar uma solução mercantilizada, porque eles não têm nada além disso no horizonte, e nem poderiam ter, tá certo? Repara, o Estado, ele não é uma coisa à parte dessa sociedade. O Estado, a gente nem precisa ir para uma concepção vulgar de estar a serviço da burguesia, ou de ser um simples balcão de negócio da burguesia. A gente pode simplesmente entender que o Estado, a função dele é ser um mediador, é garantir as condições de reprodução dessa sociedade. Então, o Estado não pode colocar para si tarefas que excedam os parâmetros de reprodução dessa sociedade. O Estado não pode colocar para si, por exemplo, a meta do decrescimento. O Estado não pode colocar para si a meta de conter o consumo. Então, nada que violenta a lógica do capital pode figurar como política de Estado, como política pública. Eventualmente, até coisas que atritam com a lógica do capital conseguem prosperar como política pública, né? Mas aí é atrito, não é um conflito, né? Não é uma inviabilização da reprodução do capital e da sociedade que lhe corresponde. Então, o horizonte é esse mesmo, é o horizonte mercantil. A sociedade capitalista nada mais é do que a sociedade da produção universalizada de mercadorias, né? Quer dizer, nada mais ela é mais coisa do que isso, mas ela, no seu fundamento, é isso. Então, nenhuma surpresa aí, e nenhuma possibilidade para além disso. Agora, aproveitando a pergunta, eu queria dizer mais, eu queria dizer que o que se ventila, o que se agita no meio diplomático, nos discursos políticos, é a grande concertação dos povos, né? Então, vamos fazer aqui um grande acordo global, metas conjuntas, vamos buscar, né, determinados objetivos em prol da humanidade, em prol do planeta, etc, etc. Mas num cenário de desmoronamento, num cenário de colapso, e aí repara, eu não estou simplesmente recorrendo ao histórico, porque o histórico é horrível, né? O histórico da concertação dos grandes acordos é horrível, são promessas não cumpridas, etc, etc. Mas, para além do histórico, vamos olhar para frente. Num cenário de desmoronamento, o que tende a acontecer não é a grande concertação dos povos, é a multiplicação dos conflitos. É a multiplicação das tensões entre nações e intranações. É guerra e guerra civil. É isso que tende a acontecer. Mas, se eu estiver me sentindo muito ousado, eu diria, é isso que vai acontecer. E para esse futuro provável, a gente tem que se preparar. A próxima, sobre a meta de emissão zero da China até 2060. O que eu tenho a dizer é o seguinte, se a gente trabalhar com o zeramento das emissões, a China ou o mundo, tá? Se
Se a gente trabalhar com o zeramento das emissões apenas em 2060, é líquido e certo que em 2060 não haverá emissões, porque não haverá seres humanos no planeta. É tão simples quanto isso. Tá certo? Então, a China vai bater essa meta, isso não tem a menor dúvida. Tá? A humanidade vai bater essa meta. Ou ela vai bater por bem, ou ela vai bater por mal. Bom, acho que seria um trunfo para vencer a Guerra Fria. Enquanto a coisa toda, enquanto a maionese toda não desandar em definitivo, sim, é uma arma política importante na nova Guerra Fria com os Estados Unidos, né? Mas é inconsequente do ponto de vista climático propriamente dito, né? Ou seja, pode até ser consequente do ponto de vista da disputa econômica, diplomática, entre essas duas grandes potências, mas não do ponto de vista dos resultados efetivos para suspender a nossa influência desestabilizadora sobre o clima. Tá, e suspender a nossa influência desestabilizadora não significa que a desestabilização se interrompe. Significa apenas que a gente para de acelerá-la, tá? Mas a avalanche a gente já disparou, tá? E tal como acontece numa avalanche, depois que a gente dispara a avalanche, a gente não consegue colocar a neve de volta no lugar, né? Bem, acho que é isso. Vamos ver se estamos todos na tela novamente. Então, primeiramente, agradecer ao Eduardo a exposição. Tem mais algumas perguntas, inclusive da Esther. Mandar um abraço para todos os alunos e alunas que estiveram presentes aqui nesse espaço. Aproveitar, algumas delas a gente pode estar respondendo e discutindo depois, que a gente vai ter muito como prolongar essa conversa aqui. Tá? O tempo já está bem estendido, né? Para quem não tem tanto tempo, na verdade, Eduardo, ecologia marxista para pessoas sem tempo. Então, esse aqui é um dos livros que a gente vai estar discutindo, aproveitando, fazer um agradecimento público ao Eduardo, que eu tinha mencionado que eu ia estar usando esse outro livro dele, né, que é o Capital na Estufa, e numa conversa no chat, né, no WhatsApp, na verdade, ele falou assim, qualquer hora eu vou colocar esse outro lá, vou disponibilizar o PDF desse outro. Eu falei, seria tão bom para a gente usar no curso. O Eduardo acabou fazendo isso de uma maneira generosa naquele momento, e a gente já está aproveitando e pirateando o PDF lá no curso, vai fazer parte das nossas leituras, aproveitar, reforçar esse agradecimento que eu já fiz anteriormente, tá certo? Agradecer a presença da Juliana, né, do Igor, da Janaína, da Débora, da Nara, que também esteve por trás dessa articulação toda com o Núcleo de Ações Inclusivas, que tornou essa live acessível a um outro público, né, um público mais amplo. Então, agradecer muitíssimo essa possibilidade. Ao Thales, que está nos bastidores, a todo mundo que esteve presente, que depois vai estar assistindo essa live. Reforçar que as inscrições do curso de extensão Prazer Cal, Introdução à Ecologia Marxiana e Marxista, continuam abertas. O curso é todo remoto. Depois que essa live já estiver apenas disponível offline no YouTube, ela vai ter aqui no link, na descrição dela, o link para acessar o formulário de inscrição do curso ainda por um tempo. Então, a gente convida vocês a fazerem o curso é remoto, como já dito, e vamos aprofundando vários desses temas que o Eduardo traz aqui, especialmente esse papel do capital como um sujeito automático, expansivo, e que torna a humanidade supérflua a seu movimento. E, nesse sentido de superfluidade, de descarte da humanidade, ou a gente supera o capital, ou a gente sucumbe enquanto humanidade. Esses debates a gente vai estar aprofundando, trazendo outros elementos.
Esperamos poder contar com o Eduardo em outros momentos futuros. Com certeza, a participação dele contribuiu muito já para dar a linha, a tônica do curso, né? E, com certeza, quem está assistindo aqui vai ficar motivado a estar aprofundando os debates que hoje ele trouxe à baila, inclusive essas discussões sobre mercantilização, que o pessoal perguntou, a transformação das barreiras, dos limites em barreiras pelo capital, até quando isso é possível, e as ações que a gente tem que construir para efetivamente estar superando esse modo de produção destrutivo que é o capitalismo. Vou passar a palavra mais uma vez para o Eduardo, para ele finalizar, né? E, mais uma vez, reforço o agradecimento a todo esse time que esteve aqui presente, a todo mundo que está assistindo e aos que nos assistirão posteriormente. Eduardo, deixa a palavra final com você. Obrigado mais uma vez. Beleza, Júlio. Eu só queria reforçar o agradecimento, né, a você, o Gabriel, Juliana, Igor, pessoal do Núcleo de Ações Inclusivas. Eu quero pedir desculpas, inclusive, porque eu até tento começar falando um pouco mais pausadamente, mas aí eu vou me empolgando, né? Vai vindo uma energia qualquer e às vezes eu perco um pouco o controle do ritmo e falo meio atropeladamente. Espero que eu não tenha causado dificuldades insuperáveis aí para isso. E eu quero... Eu sinto que... Sempre sinto a necessidade de dizer que eu tenho plena consciência que tudo que eu digo, né, e essa avaliação que eu trago, essa interpretação que eu trago, ela vamos usar a palavra correta, tá? Ela é muito assustadora, né, e diante de uma situação tão aparentemente sem saída, para todos os efeitos sem saída, o fatalismo é uma reação até esperada, compreensível e esperada, né? Um fatalismo meio derrotista. E já há muito tempo eu venho dizendo que a gente não deve modular as coisas que a gente diz e as coisas que a gente discute por um certo receio de assustar as pessoas, ou de causar uma paralisia, ou de causar uma reação fatalista. O que a gente tem que fazer é delinear a situação de maneira mais sóbria possível, mais franca possível, e aí encontrar meios de arrancar as pessoas da paralisia. Porque não se trata, dizer que não tem saída, não é a mesma coisa que dizer que não tem o que fazer. Né? A paralisia, ela não é simplesmente uma aceitação de uma situação ruim, de uma situação sem saída. A paralisia corresponde a contratar, digamos assim, o pior futuro possível entre os futuros ainda possíveis. Mesmo que a gente não goste de nenhum dos futuros ainda possíveis. Não fazer nada é garantir que é o pior dos futuros possíveis, aquele que vai se efetivar, se confirmar no desenrolar dos fatos. Então, repito, primeiro, por não ser possível dizer, para além de qualquer dúvida, que futuros desejáveis, quaisquer deles, se tornaram impossíveis, a gente tem que lutar pelos futuros que a gente quer. Mas, além disso, sempre vai ser necessário lutar contra futuros inadmissíveis. Então, a paralisia é inadmissível. O que a gente precisa fazer é política revolucionária. E se realmente não tem nada no horizonte, vamos admitir a pior hipótese possível, se não tem nada no horizonte, então a gente precisa fazer política revolucionária do zero, mas precisa fazer. E a gente não pode fugir dessa tarefa histórica. Obrigado, pessoal. Foi um prazer. Gente, vamos encerrando aqui. Obrigado a todo mundo.